Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Sim, cortei o cabelo, mas logo eu boto aquela peruquita pra gente se divertir nas lives. Eu tô vendo muita gente falando, nossa, por que diz porque tá de peruca? As pessoas não assistem a live, né? Então nunca vão saber. Tá escrito cortes da live. Se é cortes da live, tem que assistir a live pra saber. Tá merda, é foda. Brasilis! Es la tierra complicated. Vamos lá, hoje nós temos o EVP, Electric Voice Phenomenon, do Sr. PC Siqueira. Infelizmente tem pessoas que não entendem, não assistem o canal. O EVP, ele é gravado tomando como base o quê? O testando o demo. Ou seja, eu gravo por meio do testando o demo, a manifestação de qualquer consciência, pego o cartãozinho de memória, coloco no computador e, mediante ao que foi gravado, eu gero o Electric Voice Phenomenon. Ok? Então este vídeo, ele advém de um outro vídeo chamado Testando Demo, as evocações do PC Siqueira na minha casa. Gente, falo isso em todos os vídeos, tá? Então vamos lá, tá? Hoje nós temos umas coisas bem interessantes para discutir. Algumas coisas que realmente chamam a atenção aqui. Deixa eu ver se está tudo gravando certito. Certito. Tá? Realmente, assim, eu explorei o máximo que eu consegui desta onda para a gente poder ter as impressões reais do que é uma manifestação baseada em sons da rua, reverberação de sons de rua e o que realmente são sons claros, nítidos e facilmente percebidos, depois de uma análise referente à gravação, do que possivelmente seria então uma manifestação espiritual, ok? Lembrando, a gente não bate o martelo impondo às pessoas uma verdade absoluta dentro desse critério de análise. Uma coisa é religião, outra coisa é uma análise científica e acadêmica, até porque isso aqui não é um trabalho acadêmico, eu não faço relatórios acadêmicos com base nisso. Tem que deixar bem claro para as pessoas entenderem, tá? Isso aqui é simplesmente um teste para ver se realmente microfones de alta qualidade, alta sensibilidade são possíveis para então utilizar durante um processo religioso. Quando eu trago qualquer consciência do mundo espiritual, essa consciência advém de uma prática religiosa, tá? Essa prática religiosa dentro do budismo tibetano não é espiritismo, não é cristianismo, não é judaísmo, não é islamismo, não é umbanda, quimbanda nem candomblé. É o budismo tibetano, onde a gente atrai as consciências dos seres para então, por meio desta análise, ver se realmente é factível ou não a gravação. Então a gente vai analisar o experimento do PC Siqueira. Hoje nós vamos fazer o testando demo do tão querido por alguns, odiado por outros, PC Siqueira. Sim, hoje nós vamos fazer tá, então essa aqui é a introdução para vocês saberem qual é o material então que eu estou utilizando, tá? E em seguida nós temos as marcações, tá? Lembrando que foi excluído qualquer tipo de som referente à minha pessoa, na qual, no momento de transição, tossi, eu saio da sala, então eu fecho a porta, entro no quarto, coloco o meu gravador, porque eu estava com lapela, coloco o meu gravadorzinho tão bonitinho aqui, e aí eu vou para o quarto. No quarto eu tenho que fechar as portas. Então eu fecho a porta do corredor, fecho a porta do quarto e isso é gravado, tá? Então eu excluo estes sons, pois tem a ver então com o movimento da minha pessoa dentro da minha casa, ok? Então vamos aumentar aqui, vamos ver o que a gente tem. Ok. Muito bem, esses aqui são os 12 minutos depois que eu iniciei o processo, né, e já fui deitar. Então, teve lá a gravação inicial, fui deitar. Dentro desse processo inicial, escuta isso. Olha o final. Veja, a gente já começou bem na largada, né? É isso que eu gosto. O time estava bem entrosado, né? A gente foi bem na coletiva. E aí começam os sons.
O Sérgio dos Foguetes, obviamente, dentro do conhecimento só limitado à área dele de atuação, ele acha que a pareidolia seriam batidas. Seriam simplesmente sons como batidinhas. Olha, eu acho que é um espírito. Ah, não, mas é a temperatura. Ok, isso aqui é uma batida? Não, né? Não é batidinha. Veja, nós temos a linha de ruído, tá? Eu posso tentar até fazer com que isso a gente consiga ter um ganho melhor. Deixa eu ver se eu consigo dar um ganho. O que eu fiz aqui? Eu separei o negócio. Meu lapela está exatamente me atrapalhando. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tiro meu lapela daqui. Porque ele está me atrapalhando. Ele está em cima do meu teclado. Pera aí, tempo real mesmo, tá? Ele está exatamente em cima do meu teclado e isso me causa problemas. Feito. Vai pra lá. Não me enche los pacovar. Então vamos lá. Eu vou tentar dar um aumento aqui de ganho, colocar 5 dB a mais, só para a gente poder ver se realmente dá uma clareada nesta onda e trazer um maior ganho em termos de áudio, tá? Vamos lá. Feito, vamos ver. Olha, parece um ritual satânico na minha sala. Vocês percebem que isso aqui é na sala? Vocês percebem que isso aqui não é na rua, pois não tem reverberação do áudio? Quer fazer um som de reverberação? Vai na tua rua e grita, ei viado! Aí você vai ver, ei viado, ei viado, ei viado. Você vai ver que reverbera. Aí você vai falar, é você, é você, é você. Aqui não tem esse negócio, entendeu? Ele ocorre diretamente na sala, ou seja, onde o experimento está sendo realizado, tá? Mais uma aqui. Tá? Essa incrível batida que é realmente assim... As batidas de reverberação ou batidas de madeira, estalos, eles acontecem com uma certa reverberação de microsegundos, de acordo com o próprio Célio, o nosso grande professor aqui de engenharia de áudio. Então o Célio, uma vez ele fez o cálculo dizendo, você tem milésimos de segundos em que acontece o estalo, e esse estalo ele reverbera, batendo na parede, batendo em outros objetos e voltando, ok? Esses estalos, geralmente, ou essas batidas que a gente está escutando, né, eles acontecem sem qualquer reverberação. Eles são produzidos de uma maneira que a gente ainda não entendeu, pois nota-se que isso aqui não é um estalo. Tá? Nota-se que nós temos um outro fenômeno acontecendo aqui. Tá? E vocês percebem que ele é seco, né? Ele é direto, ele não tem reverberação. Tá?
Aqui eu já estava dormindo com o meu quarto lá fechado, tudo bonitinho, e aí vocês não escutam o que acontece no meu quarto, não tem como, tá? Esse microfone, ele é direcional, ele não vai pegar tudo que está acontecendo atrás dele, ele não é omnidirecional ou cardioide, ele é direcional, então ele é um shotgun que vai pegar exatamente o que está na direção dele. Então vocês vão ver os caras gravando externas na rua de novela, eles usam esse tipo de microfone, o shotgun, direcionado sobre eles. Então fica o cara ali com um bastão para pegar o que está realmente ocorrendo na voz da pessoa. E ao seu redor é reduzido. Olha isso, tá? Ele está falando, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. É uma brincadeira, eu não sei o que ele está falando, ok? É simplesmente para a gente conseguir criar ali uma impressão no ouvido de vocês para separar o que seria então o ruído branco, né, que é essa linha de ruído que é o chiado, do som sobreposto a essa linha, ou seja, tem algo acontecendo junto a essa linha de ruído. Tá? Isso aqui não é batida, como o Sérgio dos Foguetes limita-se a acreditar. Agora veja, esse é um som que não é batida, esse é um som que não é estalo. Então nós temos um problema. Por quê? Que tipo de som seria esse? Que tipo de vibração seria essa? Veja, quando eu atraí as energias do PC Siqueira, foram atraídas juntas as energias da casa do Sr. PC para a minha. Então nós tínhamos seres ao redor observando também o PC. Essa energia não é do PC, essa energia, obviamente, são de seres que estariam então conectados junto ao PC. O que envolveria então os famosos Karmic Debts, as dívidas kármicas. Por quê? Certas pessoas, né, elas agem de uma maneira errada para com outros. O que é uma maneira errada? Seja desvios de padrão, desvios de ética, conduta, moralidade, ou mesmo questões de drogas, vícios, atitudes erradas, comportamentos errados. E nós acumulamos então os Karmic Debts, que são seres que vão trafegar junto a nós, de acordo com coisas que nós acometemos em nossa vida. Esses Karmic Debts, eles têm uma vibração, eles têm uma energia, eles têm um poder energético sobre nós. Então nossas vidas, elas acabam ficando limitadas, cerceadas em alguns aspectos relacionadas a esse tipo de coisa. Por quê? Se nós roubamos dinheiro, claramente, tem aquela história, né? Se roubou dinheiro, alguém vai roubar o seu dinheiro. Se você trai, obviamente, você vai ser traído. Sempre tem aquele efeito bumerangue, que parece uma praga, né? Leia-se a Márcia Sense adora, né? Esse tipo de coisa. Então a gente tem esse efeito bumerangue sobre nós. Quando a gente faz coisas erradas, nós atraímos seres baseados nos princípios errados que nós acreditamos. Veja, quantas pessoas roubaram dinheiro de doações indo para o Rio Grande do Sul, que estão pipocando agora. Veja, são ladrões, são bandidos, são criminosos, são oportunistas, que então roubaram dinheiro de pessoas que se comoveram com suas histórias e ali então tomaram como princípio o desvio do dinheiro que estava indo para uma finalidade de ajuda. Claramente, a atitude vibracional dessas pessoas vai atrair seres que agem da mesma maneira e que se manifestam assim, com esses sons. São seres mais raivosos, são seres energeticamente mais densos, mais complicados, que passam então a agir sobre nós. Infelizmente é assim.
PC Siqueira tinha suas dívidas kármicas, sem dúvida nenhuma. Foi uma pessoa que gerou muita polêmica, foi uma pessoa que se envolveu em algumas complicações, né? E aí cada um faz o seu juízo de valor. Eu sempre utilizo o juízo de valor da polícia e não o meu cunho pessoal para fazer qualquer julgamento. Então, o meu valor é baseado, obviamente, na justiça e na polícia, e não na internet e nas leis da internet. A internet não tem lei, tá? A lei é o Código Civil e o Penal. Então, ele tinha ali as suas energias que estavam, então, agindo sobre ele. Eu acredito que esse som não é dele. Eu acredito que esse som não seja uma manifestação de sua consciência, mas daqueles, então, que estariam ao seu redor e que não poderiam chegar perto dele. Quer fazer um teste? É muito simples. Pega uma geladeira repleta de doce, mostra para uma criança, fecha a geladeira com a chave e deixa lá. Vamos ver o que a criança vai falar. Ela provavelmente vai dar umas puta bicuda na geladeira, vai ficar gritando, porque não consegue pegar a geladeira, né? O que está dentro da geladeira. É exatamente a mesma coisa, tá? É o ser que não consegue pegar o PC Siqueira e está ali gritando porque ele quer se manifestar junto ao PC. É a mesma coisa, a analogia é perfeita. Realmente, né? Um puta estalo de madeira. Não, madeira não estala assim. Não, isso aí é um puta estalo de metal. Não, metal não estala assim. Tá? Então nós temos a energia desses seres raivosos que passam a agir sobre os indivíduos. E aqui o nosso Rui Chapéu, clássico, maravilhoso. O Rui sempre está na nossa sala fazendo a sua jogadinha. Matando então a bola preta na caçapa da direita. Vocês percebem que isso aqui não é na rua? Vocês percebem que isso daqui é algo muito próximo ao microfone? E que nenhuma madeira estala dessa maneira? Meu, você pode ficar na tua sala, deixa o sol nascer e a ação do calor sobre a madeira vai escutar os estalos mais agudos. Isso aqui não é agudo, isso aqui é mais grave, médio e grave. Não é. Fora que assim, esses estalos eles são mais estalidos, eles são mais secos, né? Aqui você percebe que tem alguma coisa estranha. E olha a altura disso, ok? Então significa que realmente nós tínhamos alguma coisa acontecendo, se manifestando na sala. É impressionante, o som realmente ele é capaz de criar e manifestar registros que nós não temos a capacidade de escutar. E em seguida tem um carro acelerando. Tá? E vocês veem, já é a terceira, quarta manifestação do dito BUM na sala. Aqui nós temos o sonzinho clássico de pergunta e resposta. Olha isso. Deixa eu tentar aumentar aqui o ganho para a gente ver até onde vai. Olha isso. Hoje o meu computador tá chato. Olha que legal. Isso é um estalo? Nem a pau, seu Bilal. Isso daqui realmente são duas energias separadas, são duas consciências separadas. Engraçado, quando eu fiz a análise da casa do PC Siqueira, eu identifiquei duas consciências. Nós temos duas vibrações diferentes. Imagina uma paleta de cores, então você tem um amarelo e um vermelho. Nós temos dois sons diferentes, um som um pouco mais agudo, um som um pouco mais grave. Vibrações. Puramente vibrações. Vibrações de cores, vibrações de sons, vibração de energia. Um pensamento tem uma vibração.
Um pensamento, ele tem até mesmo uma cor, de acordo com o queridíssimo Liederbieber, que é assim que eu o chamo, que foi um bispo da Igreja Anglicana, o qual escreveu um livro magnífico sobre a criação de formas de pensamento, como elas têm a forma e uma cor específica. Dentro de uma paleta de cores vibracionais, cada cor está atrelado, então, a uma ideia, a um fenômeno e a uma manifestação do pensamento. Desde o vermelho, verde, amarelo, uma energia mais vermelha pesada, né? Um vermelho mais turvo, mais, né? Uma energia preta. Tudo isso tem um princípio. Então, quando você está escutando dois sons diferentes, manifestações, então, de duas energias diferentes. O sapo não lava o... Tá? A gente faz uma brincadeira, claro, sem dúvida nenhuma, vamos levar a espiritualidade para um lado sério, mas também um lado educacional, onde a gente possa se divertir um pouquinho. Então, assim, aqui é o registro de duas energias diferentes, que é o pergunta e resposta. O Célio já identificou isso em alguns vídeos, onde a gente tem energias distintas na sala se manifestando, onde você tem exatamente uma vibração de uma maneira, uma vibração da outra acontecendo simultaneamente. É como se fosse duas pessoas num ambiente, um olhando para a cara do outro, e eles só se mostram por intenções. Sabe um cachorro, quando você olha para o cachorro, você sabe que ele está pedindo alguma coisa, está triste, está enraivecido, pela expressão do olhar. Pelo olhar dele, você sabe que existe algo errado. A vibração deles, você percebe que existe algo errado. E aqui sim é um estalo. Isso aqui é um estalo. E isso é o espírito do Beto Carreiro na minha sala. Com o seu super chicote. Brincadeira, não é o Beto Carreiro. Mas você percebe a diferença entre um som que a gente estava fazendo análise de um estalo. E isso aqui é um estalo, advindo, obviamente, de uma madeira. Feito? Feito. Porém, o experimento aconteceu, eram 2h30, 3 horas da manhã. Aqui nós estamos, então, 40 minutos depois do início do experimento. Não teve uma diferença de temperatura neste horário. As diferenças de temperatura drásticas e mais agressivas, elas vão acontecer, obviamente, no nascer do sol e no poente, quando o sol está se pondo, onde nós temos as diferenças de temperatura sobre qualquer ambiente. A temperatura pode cair e estabilizar depois de 1 ou 2 horas, então às 10 horas da noite é factível começar a escutar pequenos estalos para uma estabilização da temperatura, onde a partir desse horário a energia, então, a temperatura se estabiliza e ela volta, então, a agir quando nasce o sol, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. O calor adentra, então, a janela e a madeira começa a estalar. Hoje eu tenho um tapete novo lá na sala, que é grande e que isola, então, mais a madeira. Então, vai impedir um pouco da ação do sol sobre a madeira e mantendo ainda mais a temperatura flat. Então aqui a gente tem alguma coisinha acontecendo. Esses estalos, nesse horário, eles não são mais factíveis. Eu sei por quê. Porque eu fiquei na minha sala observando antes da gravação. Então eu sei quais são os novos estalos que acontecem. Por exemplo, aqui na lâmpada, tem uma lâmpada no corredor que fica perto da porta. Ela estala 5 minutos depois que eu a desligo. Então aqui à noite fica com este corredor aceso para eu poder ir para a cozinha e movimentar pelos cômodos. E aí eu desligo essa luz porque, obviamente, ninguém aqui é sócio da Light. E depois que eu desligo, faz pau. Mas é entre 5 a 10 minutos depois que eu desligo. Que é quando o bulbo, então, da lâmpada começa a se resfriar. Até mesmo por causa da diferença entre o calor da lâmpada e a temperatura do ambiente. Olá, o Rui Chapéu de novo. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é sensacional.
quero que vocês prestem atenção. A polícia está passando na rua. Presta atenção nisso aqui, ó. Antes de acontecer a batida, nós temos um som acontecendo simultaneamente. Tá, ele tá em looping, só para vocês escutarem. Pegaram? Veja, se é um estalo normal, ele não tem um som que faz antes ou depois, ele tem ação imediata. É um estalo. Beleza, mas faz... Bup, 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 que é exatamente o que está acontecendo aqui. Então vocês percebem que nós temos um som fazendo bup, alguma manifestação, que não é um estalo, não é uma batida, né? Veja. Bu, bu, bu. Que faria um? Bu, bu, bu. Alguma coisa está fazendo? Bu. E um estalo em seguida. Estranho. Então, alguém ou alguma coisa estaria causando o estalo, pois a identificação do som que antecede seria então o criador do seu fenômeno, ou aquele que estaria manifestando o fenômeno, já que ele faz bup e em seguida o estalo. Vocês percebem que existem bem nuances, algo técnico que realmente deve ser observado? Quando a gente escuta só um estalo, você fala é só um estalo. Mas quando a gente vê que existe um fenômeno que está antecedendo o estalo e que está acoberto daquela manifestação, seja por causa de o bull sendo mais grave, médio e grave, e o estalo mais agudo, obviamente o estalo mais agudo ele acaba encobertando o som que antecede. Então nós temos alguma coisa acontecendo aqui. Aqui, ó. Aqui nós temos outro som. E nota-se pelo pico abaixo na onda. Veja, todo o registro é como se fosse você pegando o papel e fazendo assim. Só que você percebe que em algum você jogou para baixo. Significa que existe um registro de som ali. Esse registro de som, presta atenção. Pegaram? Bum, bum, bum. Peraí, se o chiado faz shhh, por que tem um bum junto na linha? Parece um bumbo, não parece? Olha que legal. Alguma coisa está acontecendo aqui. Isso é um estalo? Não! Isso aqui é um grito de uma vizinha desesperada? Não! Isso aqui é 3 kg de banana e 1 kg de feijão? Sim! Não sabemos o que é. Porém, toda a vida, não é uma manifestação real gerada na sua casa. Não é uma manifestação real gerada por fenômenos naturais, como a alteração de temperatura sobre o piso, sobre a madeira, sobre os metais, sobre o que for. Isso daqui é algo a ser observado, e é o que nós fazemos. Aqui, ó. Tá? E é engraçado, depois então do bulbo aqui, do novo baterista do Slipknot, na minha sala, nós temos... Tá? O estalo. E isso é um estalo. Vocês percebem a diferença do que é um estalo, do que são sons anteriores? Se tudo, de acordo com a mente do Sérgio, limita-se a um mero estalo, eu acho que a gente tem que rever os conceitos do que é um estalo.
Olha, do estalo. Não, não é um estalo. Isso é um estalo? Não! Isto é alguma coisa que está acontecendo na sala mediante as energias que foram atraídas. Veja, de novo, tome um exemplo da sua vida. Quando você está lá na sua sala jogando videogame, vendo televisão e tudo mais, você escuta estalidos, mas você não escuta isso aqui. Tá? E de novo, isso tem a ver com o fenômeno que nós iniciamos então do PC. O mais curioso é que o PCzinho está só quieto observando. Essas energias não advêm do PC. Eu acredito que para o PC encaixe-se mais as primeiras partes desta análise, que seriam mais uma manifestação de uma voz um pouco mais clara, de sons mais conscientes. Uma vez que o PC então morreu faz pouco tempo, e essa morte do PC então pouco tempo dentro do conceito espiritual, torna-se ainda mais factível a possibilidade dele predeterminar alguma manifestação mais racional. Quando falamos então desse tipo de som, nós estamos predeterminando uma manifestação mais emocional, mais emotiva, mais agressiva em termos de manifestações e vibrações, ok? Tá, e tem mais coisas aqui acontecendo, mas aí só o Celhão mesmo para analisar. Aqui, ó, ao final. Celhão, puta, precisa ter um célio de bolso aqui comigo. Deixa eu aumentar a vibração. A vibração, né? A onda, olha a onda. Deixa eu aumentar aqui a vibração da onda. Vamos ver. Pegou? Veja, onda, só o chiado, ele não tem como encobertar, né? Ou ter realmente esses sons. Então fica... somente isso. É o som do silêncio, ok? Esse é o som do silêncio gravado, né? Registrado por um microfone, ele tá estourando o máximo da possibilidade de captura. Então ele está no seu limite. Os sons que estão acontecendo de fundo, eles estão coexistindo com essa linha de ruído. Eu não tenho como explorar a linha de ruído, pois eu posso distorcer o fenômeno gravado. Tá? Por isso que é bom ter o célio de bolso. Olha isso aqui foi um tapão, hein? Rapaz, ele chamou de cachorro aí, ó. Isso aqui é um estalo que foi realmente alto, gravado na sala, e aí sim são só as manifestações mais naturais do ambiente. Isso aqui é só um estalo, ok? Olha lá, o nosso queridíssimo campeão de ping-pong voltou! Né? Para quem não sabe, eu tenho um coreano que joga ping-pong de madrugada na minha sala. Então ele vê que tá dormindo, o Diego tá dormindo. Então ele vai lá e... Tá, isso aqui... Eu tenho um coreano na sala, gente. Eu tenho. E ele veio... Eu comprei um pendrive da Coreia e não tinha como trazer. E aí ele falou, eu vou levar na mão. E aí ele veio andando da Coreia pra cá. E aí, coitado, fiquei com dó, deixei ele na sala. E aí ele fica assistindo Netflix enquanto eu tô dormindo. Aí ele acordou, falou, eu não tenho o que fazer, vou jogar ping-pong. Aí ele pegou a minha mesa marrom, onde estava o gravador, e colocou na parede e ficou que nem aquele filme lá do Forrest Gump, que ele fica jogando ping-pong, né? E aí ele ficou jogando ping-pong na sala. Tá, é um som muito curioso, é um som muito legal,
Porém, é um som de estalos que aconteceram na sala. Não me impressiona este tipo de som, mas eles são muito curiosos, são muito legais para discernir o que é o estalido do que realmente nos interessa, tá? Mas é uma manifestação normal da sala. Aqui o que acontece? Aí eu vou precisar realmente que vocês escutem com um fone de ouvido muito bom. Por quê? Porque dentro desse chiado existem alguns sons que estão acontecendo, mas muito baixo. E eu consegui pegar junto ao meu fone da Sony, sem fazer propaganda, mas é o fone que eu uso porque o noise cancelling dele é muito bom. Não estou fazendo propaganda, tá? Novamente, o fone se adequa às minhas necessidades, tá? Então não é para qualquer um comprar, até porque é caro. Então, de acordo com o fone que eu estava utilizando, dava para perceber realmente sons acontecendo dentro da linha de ruído. Ó, isso aqui pegou pesado, hein? Quem já pegou? Tá, ó, voar, voar, sorrir, sorrir. Tá? Então você escuta um A. Tá? Uá. Novamente, o ouvido tem que ser muito bom, sem dúvida nenhuma, mas os aparelhos ajudam e muito, tá? Essa onda, a gente vai fazer uma pausa agora, porque já deu aqui uns 40 minutos de vídeo, e temos mais algumas coisas interessantes, entre elas tem manifestações, sim, de sons mais curiosos. Mas lembrando, a gente tem que separar o que é o PC Siqueira do que são as energias que, então, estariam junto ao PC Siqueira. PC Siqueira não era um monstro de pessoa. PC Siqueira era uma pessoa com seus problemas. Ele tinha seus problemas de padrões de comportamento, questões de ética e valores de acordo com a sua própria métrica, tá? Não o julgo, porque quem faz juízo de valor aí seriam realmente as autoridades, sejam elas a polícia, o Ministério Público e qualquer outro juiz perante o comportamento do PC Siqueira, assim o visto. Eu não considero dentro dos padrões entre Richard Ramirez, Ed Gacy, o Butcher, que era o assassino lá de Amityville, ou qualquer outra energia já trazida para cá, um elemento curioso ou perigoso dentro das análises às quais nós submetemos, tá? Veja, teve gente aí, cantores de rap ou funk, que nós trouxemos, que tinham energias bem mais pesadas do que o próprio PC. Isso documentado e visto pelos áudios gerados. Basta você escutar que a quantidade de fenômenos é muito superior àquela observada, então, até agora. Tá? Lembrando, o PC tinha lá os seus debit karmas, karmic debits e tudo mais, que estariam, então, se manifestando na sala e gerando, então, a grande maioria desses sons. Tá? Eu, realmente, observando o comportamento disso, não acredito que seja puramente do próprio PC, e sim daqueles então que acompanharam ou acompanham o PC na trajetória de sua vida. Mas é isso, estou tomando meu chazinho aqui, a gente vai fazer uma pausa, daqui a pouco eu volto, tem muita coisa legal para a gente ainda conversar e eu acho que isso é uma aula. É uma aula sobre realmente o que é tais energias, como elas se manifestam, por que estão atrás das pessoas e o que realmente podem causar junto a um ambiente onde pessoas físicas ali trafegam, ok? Então é isso, agradeço de coração, a gente vai voltar daqui a pouco com recadinhos finais. Todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as questões de limpeza de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpeza de casa
casasasombradas@gmail.com. Lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como seus respectivos valores, sim, eu cobro, porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos e vocês vão poder doar o valor que vocês quiserem puder. E por último, nosso site, casasasombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.